Olá pessoal, sou o professor Evandro e esse é direto ao ponto, redação do Enem. Antes de começar esse vídeo, vamos reforçar a amizade, apertar o sininho, inscrever-se no canal para continuar assistindo os nossos próximos vídeos, para que as pessoas tenham acesso também aos nossos próximos vídeos sobre redação do Enem. O tema da redação de 2020. Todo mundo quer saber qual é o tema da redação de 2020. Será que a gente pode adivinhar o tema da redação de 2020? Não. A internet vai bombardear você aí com chamadas sobre o tema da redação 2020, não é? Como se a gente pudesse adivinhar o tema. Não, nós não podemos adivinhar o tema. Mas a gente pode fazer o quê? Uma investigação sobre os assuntos, sobre o que está acontecendo na atualidade. E a partir dessa investigação a gente deduzir ou chegar próximo do que pode ser o tema da redação 2020. Pode ser. Por isso, eu trouxe alguns assuntos, algumas questões que têm sido muito debatida, discutida e comentada e falada no Brasil de dezembro ou novembro do ano passado até agora. Lembrando para vocês, o INEP, que é quem decide o tema da redação, costuma pensar e decidir o tema nos meses entre os meses de abril, maio e junho. Então agora que o INEP deve estar aí tentando escolher, decidir qual vai ser o tema. Outra coisa é, o tema será sempre uma questão social de relevância para nós, brasileiros. Ou seja, algo que nos afeta. Então por isso nós temos aqui, fake news, cancelamento digital, situação dos idosos e violência urbana. Fake news, tem sido falado muito sobre fake news no Brasil ultimamente por conta das eleições presidenciais de 2018, por conta agora da pandemia. Então, as notícias falsas têm influenciado muito a opinião das pessoas, a vida das pessoas. Então, de que forma que ela nos influencia, de que forma que ela nos incomoda, que ela nos atrapalha, fere os nossos direitos à liberdade de conhecer a realidade, de saber de fato o que está acontecendo. Então, procure se informar, saber o que é que os pesquisadores falam a respeito de fake news, quais são as repercussões que as notícias falsas podem causar na vida de todos os tipos de brasileiro. Não pense só em você, não. Em todos os tipos de brasileiro. Porque na redação do Enem, a gente precisa deixar de ser egoísta e pensar no bem comum. Porque a questão é uma questão relevante, socialmente relevante para os brasileiros. Entendeu? Por isso que às vezes as pessoas acham que o tema não foi bom ou que o tema não foi interessante. Mas se você fizer uma leitura do tema, você vai perceber que é relevante discutir aquela questão no âmbito do país inteiro. Todos os tipos de cidadão. Não pensa só em você. Então aí, o cancelamento digital. Muitos ídolos, cantores, atores, youtubers, pessoas aí da mídia têm sido canceladas por falar bobagem, por divulgar preconceito, por incitar algum tipo de movimento que agride direitos sociais, direitos humanos, e por isso essas pessoas têm sido digitalmente canceladas. Qual a repercussão disso? Em que isso também demonstra empatia ou não? Como esse comportamento também de cancelar, quem é cancelado, como se afeta, como isso afeta todos nós brasileiros, de que forma, porque aí também interfere ou não em liberdade de expressão. Então é um tema maior, não é só o cancelamento, mas as repercussões. É isso que você tem que pensar. Os assuntos que estão sendo discutidos agora no Brasil, quais as repercussões sociais e mais amplas que eles têm? E aí você vai chegar ao tema. Se é que chegar ao tema é algo tão importante. O importante é você estar preparado para dissertar sobre qualquer assunto. Por isso, a situação dos idosos é algo que é recorrente no nosso país, uma discussão que precisa ser feita. Como as instituições, como institucionalmente os idosos são vistos no Brasil, eles têm condição de emprego, como as famílias lidam com seus idosos. Então essa questão é relevante para todo mundo. Outra coisa, a violência urbana, que chega a todos nós. De que forma que ela chega? Quais são os tipos de violência? Quem são os órgãos institucionais que promovem a violência? Como eles combatem? Então, assim, ver o tema de forma ampla. Por que eu estou falando isso? Porque o INEP, quando decide o tema,
ele não é uma coisa só, um assunto só, ele é tripartido. O que é que significa isso? Eu trouxe aqui os temas dos últimos Enems, de 2015 até 2019, para a gente analisar essa questão do tema ser tripartido. Olha só, 2015, o tema foi a violência contra a mulher? Não necessariamente. O tema foi a persistência da violência contra a mulher. Ele está dividido em 3 partes. Por que a violência contra a mulher no Brasil é uma coisa resistente, persistente? Por que está perdurando? Por que os homens brasileiros são tão irracionais? Cometem esses atos tão infames contra as nossas mulheres? Então, assim, por que não se resolve isso institucionalmente? Então, era essa discussão e você tinha que falar sobre isso, discutir, dar o seu ponto de vista. Em 2016, aconteceu 2 aplicações da prova da redação, né? Na primeira, era caminhos para combater a intolerância religiosa. Na segunda, caminhos para combater racismo. Então, olha, caminhos para combater intolerância, caminhos para combater racismo. Então, tá tripartido. E aí você está aqui diante de uma situação problema, que você vai ter que apontar o seu ponto de vista, como combater, quais os caminhos que eu vou apontar, as medidas, as soluções para combater a intolerância religiosa. O nosso país é um país laico, as religiões devem conviver pacificamente por isso. Então, como a gente propor soluções para que não haja, intolerância, embate, violência nesse âmbito da religiosidade? E na questão do racismo também, do racismo institucional. Então, como a gente encaminhar soluções, ideias, para que a gente evite esse crime, esse horror que ainda perdura no Brasil, que é o racismo. Então, esses temas são temas socialmente relevantes, atinge todos os brasileiros. Como o tema de 2017, que era desafios para a formação educacional dos surdos. Tá falando de um grupo minoritário, mas é um grupo minoritário, mas todos nós estamos envolvidos, vivemos numa sociedade, então a gente precisa pensar em todos, como formar as pessoas que ficam à margem. Então, quais os desafios que o sistema educacional brasileiro enfrenta, o que a gente propõe para resolver isso? E assim foi na manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Controlar os dados da internet para manipular as pessoas. Então, como é que a gente vai lidar com essa manipulação? Não era só controle de dados, mas é a manipulação do cidadão a partir desse controle de dados. Está tripartido. E o último tema do Enem, que todo mundo esbravejou, falou que não tinha nada a ver, mas era uma questão séria se a gente analisar o tema direitinho, democratização do acesso ao cinema. A gente está aqui, se apega a essa palavrinha acesso. Democratizar acesso em todos os âmbitos culturais, sociais, de saúde, de educação. Então, o Enem, o INEP, vai trazer uma proposta que interfira nessas questões que são gargalos sociais no Brasil. A falta de acesso, a falta de liberdade, o excesso de violência, as privações, como alguns grupos sofrem preconceitos por serem minorias. Então, essas relevâncias sociais, esses problemas que parecem ser problemas de uma categoria, são problemas de todos nós. E isso vai aparecer no tema do Enem. Então, não tenta adivinhar, é só se conectar com a realidade, leia, ouça boas músicas dos nossos grandes compositores nacionais, a nossa literatura, e aí você vai ter até o que citar, entendeu? Para reforçar sua argumentação e se preparar para a redação do Enem. Então não tenta adivinhar, tenta pensar assim, o tema será um assunto de relevância social. E quais são os temas de relevância social ultimamente no Brasil? Sabendo que o INEP está para escolher o tema, estamos em maio, eles começam a escolher em abril, maio e junho. O que aconteceu de dezembro para cá que repercute? Será que vai falar sobre pandemia, sobre coronavírus? Não sei, pode ser, mas acho pouco provável, né? O assunto é muito polêmico e assuntos polêmicos e espinhosos não costumam cair no Enem. Mas desse assunto aí pode surgir algo, não é? Uma situação que a gente não está olhando direito, uma questão social que está vigorando e que pode aparecer
no Enem como tema. Então não tente adivinhar, se prepare, leia, ouça boas músicas, se conecte com a realidade e aí você vai ter preparado para qualquer tema do Enem 2020, 2021, 2022, quantos Enems você quiser fazer na sua vida. Então é isso, esse é o Direto ao Ponto, tema do Enem 2020. E agora você vai reforçar a nossa velha amizade, vai apertar o sininho, vai se inscrever nesse canal, continuar assistindo os nossos vídeos, se preparando para o Enem. Então, boa sorte. É isso aí.